Olá pessoal do Espaço Jurídico, estamos aqui novamente, meu nome é Álvaro Gouveia, sou professor de Direito Internacional, estamos aqui para resolver a segunda questão do 13º exame da prova unificada da OAB, feita pela Fundação Getúlio Vargas, que tratava sobre direito internacional privado, especificamente sobre a situação jurídica do estrangeiro no que tange a sua saída compulsória, ou sobre a expulsão, ou sobre a extradição. Essa questão especificamente, ela tem um problema todo especial, porque na minha opinião, ela não tem resposta correta, apesar do gabarito oficial, tá certo? Vamos a ela e vamos explicar todos os seus pormenores. Comigo na tela, olha só. A respeito da extradição e ou expulsão de estrangeiro do Brasil, assinale a afirmativa correta. A. É passível de extradição o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nociva a conveniência aos interesses nacionais. Letra B. É passível de extradição o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter sua entrada ou permanência no país. Ou seja, as duas, a e B, falam sobre extradição. Letra C. Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade de expulsão do estrangeiro ou de sua revogação. E letra D. A expulsão do estrangeiro não poderá efetivar-se se houver processo ou ocorrido condenação. C e D falam sobre expulsão. Vamos à letra A. A letra A fala que seria passível de extradição aquele que atenta contra a segurança nacional, a ordem pública, ou de qualquer forma seja nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Pessoal, o que está escrito aqui na letra A é o conteúdo do artigo 65 caput da Lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro, e se prevê lá que quem pode ser expulso são aqueles que atentem contra a segurança nacional, a ordem pública social, tranquilidade, moralidade pública, a economia popular, ou cujo procedimento seja nocivo à conveniência aos interesses nacionais. O problema é que não é passível de extradição, mas sim de expulsão. Na letra B, da mesma forma, fala-se que é passível de extradição aquele que entre ou permaneça por meio de fraude no Brasil, ou seja, ele utilize algum artifício fraudulento para entrar ou para permanecer no Brasil. Segundo o mesmo artigo 65 que eu citei para resolver a assertiva anterior, em seu parágrafo único, a linha A, menciona-se que, prevê-se que, é passível também de expulsão e não de extradição o estrangeiro que pratica fraude a fim de obter sua entrada ou permanência no país. Portanto, também temos um problema aqui no instituto que deve ser utilizado. Não é extradição, mas sim expulsão. Na letra C, fala-se em: caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade de expulsão do estrangeiro ou de sua revogação. Vejam, o que está escrito na letra C é literalmente o disposto no artigo 66 da Lei 6.815. Foi por isso que foi esta questão aqui marcada como a correta. Veja que fala-se em caber de forma exclusiva. Tecnicamente, voltando comigo, tecnicamente, falar-se em exclusividade significa só eu posso fazê-lo e ninguém mais. Entretanto, nós sabemos que do próprio texto constitucional, nós temos casos de previsão literal de exclusividade que, na realidade, está-se a falar em privatividade. O que seria isso? Uma competência própria de um ente, mas que pode ser delegada a outrem. Vejam, não se nega a identidade entre o texto do artigo da Lei 6.815 com a assertiva C. Todavia, eu preciso mostrar a vocês um decreto editado no ano de 2000. Olha só na tela. O decreto 3447 de 2000, no seu artigo 1º, prevê o seguinte: fica delegada competência ao ministro de Estado da Justiça, vedada a subdelegação, ou seja, o ministro não pode delegar a outro, para decidir sobre a expulsão de estrangeiro do país e a sua revogação nos termos do artigo 66 da Lei 6.815 de 80. Então, volta comigo. Qual é a minha crítica a esse gabarito oficial? Pessoal,
desprezou-se o conteúdo do Decreto 3447 de 2000, que prevê de forma clara que hoje, efetivamente, e é isso que acontece na realidade, hoje quem decide sobre a expulsão ou a revogação da expulsão é o ministro da Justiça, e isso feito por delegação presidencial por meio de decreto no ano de 2000. É isso eu já comentei em sala de aula com vocês anteriormente e volto a repetir na resolução dessa questão. Essa assertiva C ela não poderia ser considerada correta à luz do decreto 3447 de 2000, certo? Mas não nego a identidade entre o seu conteúdo e o conteúdo do artigo 66 da Lei 6815. Mas, de qualquer forma, não poderia advogar a correção dessa assertiva, tá certo? Gabarito oficial, porém, ao meu ver, incorreto. Vamos à letra D de dado. A expulsão de estrangeiro não poderá efetivar-se se houver processo ou ocorrido condenação. Bem, expulsão de estrangeiro não poderá efetivar-se. O que é que diz o artigo 67 da Lei 6815 que fala sobre expulsão? Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se, ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação. Volta comigo. Ou seja, imagine que ele esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado e, consequentemente, estaria sujeito ao apenamento, né, ao aprisionamento e responder pela pena que lhe fora combinada, mas a cargo do governo brasileiro ele poderia ser expulso. Aqui a assertiva diz que isso não poderia acontecer e isso está contrariamente ao previsto no artigo 67 da Lei 6815 de 1980. Tá certo, pessoal? Então, a resposta à letra C, apesar da observação que ele fiz, que ao meu ver não é a resposta correta, e a gente espera que vocês tenham compreendido os argumentos e que utilizem bem essa resolução da questão nos seus estudos, tá certo? Então, um grande abraço a vocês, pessoal, até a próxima.